Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar das minhas leituras do mês de julho. Antes de falar das minhas leituras, eu queria anunciar o ganhador do sorteio de Estação 11. Eu falei desse livro aqui no meu penúltimo vídeo sobre leituras da semana. E quem ganhou esse livro aqui foi a Bianca. Então, Bianca, se você estiver assistindo esse vídeo, você é a ganhadora. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir o nome da ganhadora. E aí vamos às leituras, né? Hoje, 20 de agosto, eu ainda estou falando das minhas leituras de julho. E sintam-se gratos, porque eu tô achando que eu não vou ler nada em agosto. Gente, hoje é dia 20, eu até agora só li um livro, que inclusive foi Estação 11, vou falar dele pra vocês depois. Porque eu comecei um trabalho novo e eu tô me sentindo a pior das idiotas, não sei fazer nada. Tô tendo que estudar pra caramba pra conseguir dar conta e tô ficando muito cansada, não tô conseguindo ler. E ainda por cima tive a brilhante ideia de pegar um livro em espanhol pra ler, um livro em inglês pra ler, que não são, obviamente, minhas línguas natais, e aí a leitura é ainda mais lenta, então só Deus sabe o que vai acontecer em agosto. Então, assim, aproveitem esse vídeo de leituras de julho, porque eu não sei como é que vai ser, viu? Daqui pra frente. E ainda por cima, eu tô desse jeito, ocupada, sem conseguir dar conta de nada, aí todo mundo resolveu fazer o quê? Veda. Não tô conseguindo dar conta, gente, não tô. Mas vamos lá, né? Parar de resmungar no YouTube, porque ninguém gosta de gente resmungona. O primeiro livro que eu li em julho foi A Menina Submersa. Eu já falei desse livro, vou deixar o link aqui embaixo para o vídeo em que eu falo dele. Também fiz resenha lá no blog. É um livro que é diferente de tudo que eu já tinha lido até então. Eu cansava de ler o livro e aí eu pensava assim, vou parar de ler esse livro, vou ler outra coisa, sei lá. Mas aí eu ia, sei lá, comer, tomar banho e eu não conseguia parar de pensar no livro e aí eu voltava pra ler de novo. Foi um livro que me prendeu muito, do início até o fim. É um terror psicológico, só que é um terror psicológico bem realista, porque ele é sobre a loucura. A personagem principal desse livro é uma esquizofrênica. E esse livro vem sendo classificado lá nos Estados Unidos como Dark Fantasy, que traduzindo ao pé da letra como se fosse fantasia sombria, macabra, que encaixa também na temática do livro, porque tem um pouco de fantasia aqui. Algumas pessoas disseram que lembram muito do Neil Gaiman, daquele O Oceano no Fim do Caminho, lendo esse livro. Eu não sei porque eu ainda não li, pretendo ler em breve. Mas pra mim o que ficou mais aqui foi realmente a questão do terror psicológico que vem na loucura. Eu recomendo esse livro pra todo mundo que quiser, assim, sair da zona de conforto, ler alguma coisa desafiadora, diferente, definitivamente diferente. Eu acho que não é um livro que vai agradar todo mundo, justamente porque ele brinca muito com essa questão do que é real e do que não é. E não é todo mundo que gosta disso, mas eu acho que quem quer se desafiar um pouquinho é um bom livro. Pra mim virou, assim, um dos favoritos da vida. Adorei. Eu adoro essa temática. Adoro mesmo. É a mesma temática do Philip Dick em Ubik. É muito parecido e eu adoro. Matrix também, né? Essas coisas assim que questionam a realidade. E os outros dois livros que eu li esse mês, eu já falei deles em outro vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo também. Pontos de Vista de um Palhaço, do Heinrich Böll, e Estação Atocha, do Ben Lerner. Esses dois livros, eles têm em comum que eles falam de personagens que eles estão, assim, um pouco à margem da sociedade. Eles não conseguem se identificar com as pessoas ao redor deles. A questão é que, em Pontos de Vista de um Palhaço, a gente tem aqui a figura desse palhaço que é triste, mas que ao mesmo tempo é bem-humorado. Eu me lembrei muito daquele palhaço da infância, da gente que tem uma lágrimazinha pintada aqui. E ele tá fazendo graça, ele tá fazendo a gente rir, mas ele tem aquela lágrima na bochecha. Esse palhaço do livro, ele me lembrou muito esse palhaço da nossa infância. Ele é uma figura triste, ele é uma figura melancólica, ele tá numa fase muito ruim da vida dele. Mas ele conduz a vida com uma leveza, com um humor, assim, que não torna o livro pesado. Eu vi algumas pessoas falando, eu acho que esse livro deve ser triste. Eu não achei o livro triste. Eu achei um livro, acima de tudo, bonito.
apesar da temática ser um pouquinho melancólica, eu achei um livro muito bonito. O Heinrich Böll, o escritor do livro, o ganhador do Nobel, ele escreve muito bem, de um jeito que leva você assim, para o centro de tudo que está acontecendo na mente do personagem. E acima de tudo, faz com que você se conecte muito com o que o personagem sente. E uma coisa que eu gostei bastante também é que esse livro está inserido na Alemanha pós-guerra, que é uma Alemanha dividida, é uma Alemanha que ideologicamente ainda tá assim, ainda tá um caldeirão, sabe, de diferentes ideias. Eu achei muito, muito interessante esse livro. É uma pena que ele não seja tão conhecido, né? E também essa edição eu achei um pouco cara, da Estação Liberdade. Eu acho os livros da Estação Liberdade em geral bem carinhos, assim, salgados. Mas eu acho que é uma leitura que vale a pena. E já aqui em Estação Atocha, esse personagem principal, ele é assim, aquele cara engraçadinho, sabe? Aquele cara que tá sempre procurando piada em algum lugar. Ele é viciado em cafeína, ele toma remédio antidepressivo, ele tá sempre se sentindo alheio a tudo e a todos. E isso deixa nele uma sensação de que ele caminha pela vida como se ele fosse um autômato, um personagem, alguém que tá, na verdade, fingindo ser alguém. Ele se sente uma fraude, principalmente porque ele é um poeta, ele tá ganhando uma bolsa de estudos para estudar poesia. E, na verdade, o que ele faz é copiar trechos de poesias famosas e traduzir, misturar as palavras, fazer brincadeiras e tal. Eu gostei bastante desse livro também, é um pouco diferente do que eu esperava. Eu achava que ele fosse ser mais divertido. Ele não é tão divertido assim quanto eu esperava, apesar dele ser bem humorado. Mas ele tem algumas discussões bem interessantes sobre o papel que a gente desempenha na sociedade. Até que ponto a gente pode confiar no que as outras pessoas se dizem ser, sabe? Então, assim, é todo mundo poeta, jornalista, escritor, juiz, advogado, psicólogo, ou tá todo mundo fingindo ser tudo isso? E às vezes a gente se sente tão mal, mas será que tá todo mundo assim projetando essa imagem toda de sucesso e inteligência e só a gente que se sente inseguro? Então eu gostei muito das discussões que esse livro levanta. E aí eu vou falar um pouquinho dos livros que eu ainda não falei. O primeiro é Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Esse livro aqui foi indicado pra mim por muita gente gosta bastante desse livro. E uma amiga minha, a Samira, ela já apareceu num vídeo aqui do canal, não sei se vocês lembram dela, ela me emprestou esse livro. Barba Ensopada de Sangue, eu fiquei com uma sensação muito esquisita depois que eu terminei de ler esse livro. Eu não sabia direito o que pensar sobre ele, porque assim, o início do livro eu gostei bastante, o meio do livro eu não gostei muito, e aí quando chegou no final do livro, Daniel Galera, assim, explodiu minha mente, e aí eu não sei o que dizer pra vocês, sabe? Sabe aquele livro que quando chega no final você fala, que livro incrível, mas a verdade verdadeira é que durante a leitura você não achou ele um livro tão incrível assim? Quando eu cheguei no final, eu entendi o que ele quis fazer com o livro. Eu entendi por que ele tinha feito as coisas do jeito que ele fez. Mas enquanto eu tava lendo, eu achei um pouco arrastado. O que eu posso dizer pra vocês da história, sem contar nenhum spoiler, é que fala de um homem. Esse homem, ele não recebe nome no livro. Ele é um professor de educação física. E logo no iniciozinho do livro, nas primeiras páginas, ele sofre uma perda. O pai dele morre. E o pai dele, antes de morrer, conta um pouco pra ele sobre o avô dele. E aí o que ele faz? Ele vai pra cidadezinha em que o avô dele morava e ele começa a investigar a vida desse avô dele, que acabou se tornando uma figura meio misteriosa na comunidade. Então, assim, o que aconteceu comigo lendo Barba Ensopada de Sangue? Eu achei, pelo título e pelo início do livro, que eu ia encontrar aqui um livro de investigação ou um livro policial. Mas Barba Ensopada de Sangue, na verdade, é sobre o luto. E eu não tinha entendido isso até chegar no final do livro. Então, quando eu finalmente entendi que o livro era sobre isso, aí tudo fez sentido. Eu fiquei me sentindo até meio burra no final,
Espero que isso não aconteça com vocês, assim, porque eu já tô dizendo pra vocês sobre o que é o livro, né, enfim. O personagem principal, ele tem uma característica, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, porque o livro ficou famoso principalmente por isso, eu acho. Ele não consegue memorizar as feições das pessoas. Então, assim, ele pode estar olhando pra mãe dele, pro pai dele, pro irmão dele, e ele não sabe, não reconhece quem é. Ele só vai reconhecer pela voz, pelo comportamento, pelas roupas, pelos gestos. Então, isso faz com que o livro também seja bem descritivo, porque como a gente tá vendo o mundo pelos olhos desse rapaz, esse rapaz ele tá o tempo todo analisando as coisas em detalhes, as pessoas em detalhes, porque ele tem medo de não reconhecer elas. Então, o livro é extremamente detalhista. Eu achei o livro, em geral, lento, excepcionalmente descritivo, e eu acho que algumas coisas aqui poderiam ter sido cortadas, assim, pra deixar o livro mais dinâmico. Mas eu acho que o final desse livro e o desenvolvimento que o Daniel Galera faz desse personagem compensam tudo que o livro pode ter de defeito. Ele faz, assim, o Daniel Galera faz um mergulho no sentimento de luto. E eu consegui entender esse personagem. Eu não me identifiquei com ele em momento nenhum da narrativa, e isso é bem interessante, mas eu consegui entender. E quando um escritor consegue fazer com que a gente crie essa empatia com o personagem, que a gente, na verdade, não se identifica, isso demonstra que o escritor é bom. Então, assim, em geral, o que ficou pra mim foi uma experiência muito positiva de leitura. E eu acho que talvez o problema que eu tenha tido durante o livro seja de que eu não estava entendendo muito bem sobre o que era o livro e nem pra onde a história estava indo. Mas é um livro que eu recomendo porque, pra mim, ele é um livro, assim, acima da média, muito acima da média. Aí o outro livro que eu não tinha falado ainda é Laranja Mecânica. Sim, eu esqueci de dizer que Barba Ensopada de Sangue eu li porque a Gabi, do Discos, Livros e Nada Mais, ela me disse que ia ler, e aí eu resolvi ler também, porque eu não sei se vocês já sabem, porque eu já falei 1000 vezes, eu sou Maria Vai com as Outras, pois é. E aí, de novo, no tema Maria Vai com as Outras, né, eu fui ler Laranja Mecânica porque a Cláudia, do A Mulher que Ama Livros, disse que ia ler esse livro para o desafio de Rory. E aí lá fui eu, né, Dona Maria. Então, eu tinha visto o filme do Stanley Kubrick há alguns anos, e eu, assim, apesar de eu ter gostado do livro, eu não me identifiquei... Do livro não, gente, do filme. Apesar de eu ter gostado do filme, eu não me identifiquei muito com ele. Eu achei que não era muito a minha praia, era um pouco violento demais e tal, então eu ficava meio com o pé atrás de ler o livro. Mas depois que eu li o livro, eu vi que o filme e o livro, pra mim, são muito diferentes. Não que a história seja diferente, não, a história é a mesma, mas a forma como a história é contada, pra mim, é que faz toda a diferença. Então, aqui no livro, apesar de a gente ter as mesmas situações de violência extrema, que ninguém que não seja psicopata vai conseguir se identificar, por favor, gente, não queiram reproduzir essas cenas de violência, não sejam psicopatas. O livro é pra chocar, não é pra você sair reproduzindo as cenas de violência. Eu fico às vezes com medo de alguém se inspirar nesse livro, mas enfim, eu achei que o livro, ele conta a história de um jeito muito mais envolvente. É uma ficção científica um pouco desafiadora, porque ela tem uma linguagem própria. Então o Anthony Burgess, ele criou um dialeto para essa gangue aqui de adolescentes, que é a linguagem Nadsat. Porque o que ele pensou? Ele pensou, se eu pegar uma das linguagens que atualmente é a linguagem usada por gangues, daqui a 10 anos esse livro vai estar defasado. E vai ficar até meio ridículo, porque vai estar usando gíria que ninguém mais usa. Então o que ele fez? Ele pegou e criou uma linguagem totalmente nova para esses adolescentes desse mundo futurístico aqui de Laranja Mecânica. A linguagem é toda criada a partir do russo. Ele sabia russo. E também a partir de algumas outras inspirações que ele teve, como os livros de Shakespeare e tal.
Tem um glossáriozinho aqui no final pra ajudar a gente com a linguagem Nadsat, mas eu procurei evitar o máximo possível o glossário porque eu soube que as edições britânicas do livro não tem glossário. Porque a intenção do Anthony nesse livro aqui era jogar o leitor assim nesse mundo para que ele sofresse o estranhamento de bater de frente com esses jovens e não entender eles muito bem. Essa é a sensação que Laranja Mecânica causa na gente. É o tempo todo de por que você tá fazendo isso? É aquele estranhamento profundo, incrível que a gente sente quando a gente não consegue compreender um grupo social. Isso é muito importante no livro, porque isso aqui vai levar a consequências trágicas. E a gente entende porque essas consequências trágicas acontecem, porque a gente também se identifica com as pessoas que criticam esse grupo de adolescentes, essa gangue. Então assim, eu queria poder falar muito mais sobre esse livro, mas infelizmente eu assim incorreria em muitos spoilers, mas o que eu posso dizer pra vocês é que assim, tudo que eu estudei de criminologia, tudo que eu estudei de prática de controle social, tudo que eu estudei sobre as marcas que o sistema prisional deixa nas pessoas, sobre o estigma de ter sido um condenado, tudo isso tá aqui nesse livro e é explorado de forma brilhante. Porque faz com que a gente compreenda, a gente se coloque no lugar tanto do algoz quanto da vítima. E uma coisa que eu achei, assim, eu descobri quando eu li o livro, eu fiquei assim, abismada, é que o último capítulo do livro, ele não está no filme, porque os editores americanos tomaram a decisão de tirar o último capítulo, porque eles não acharam que tinha muito a ver com o resto do livro. Vocês acreditam nisso? Tipo, tiraram o último capítulo do livro das edições americanas porque acharam que não tinha a ver com o resto do livro. Meu Deus, gente! Se isso não é prova de que os americanos são o povo mais um bigode do mundo, eu não sei o que mais é. Mas enfim, aí esse último capítulo dá uma dimensão bem diferente ao livro, bem diferente. Eu achei que, enquanto o filme ele é muito mais focado na violência por si só, o livro é muito mais focado na crítica que se faz à forma como você lida com essa violência. Essa pra mim é a grande diferença entre um e outro. E outra coisa, tem uma questão aqui numérica, que são 21 capítulos. O último capítulo é o 21º, porque na Inglaterra você alcança a maioridade com 21 anos. Então, de novo, eles tiraram o último capítulo e ignoraram essa questão que o escritor teve um trabalho danado de criar. Enfim, eu achei tudo muito interessante, se tornou um dos meus livros favoritos. Eu adorei a história do Anthony por Jess, quando ele escreveu esse livro. Pra quem não sabe, ele achou que ele ia morrer quando ele estava escrevendo Laranja Mecânica, e aí acabou que ele não ia morrer, foi um diagnóstico médico falso. Enfim, eu achei tudo muito incrível nesse livro, eu recomendo demais, demais mesmo. Eu queria poder falar mais sobre ele, mas não tem tanta gente assim que leu, né, pra fazer um vídeo só pra essas pessoas. Aí eu vou ter, tipo, 50 pessoas assistindo o vídeo, não vai valer muito a pena. E é isso. E aí o último livro que eu li foi Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. O Bruno, do Despalavreando, ele fez um convite através de vídeo pra gente ler com ele Antes do Baile Verde. E aí um monte de gente legal aderiu, né? A Patrícia de Carlo, a Tami, um monte de gente bacana. E aí a gente ficou lá no Instagram trocando ideias sobre o livro. E o que eu achei do livro é que eu não sei nem o que falar sobre ele. É um livro que ele provoca muito sentimento na gente enquanto a gente tá lendo. Cada conto é um livro de contos, né? Foi o meu primeiro contato com a Lígia. Cada conto fala sobre um sentimento humano, mas fala com muita profundidade mesmo. É um tipo de abordagem da natureza humana que eu encontro raras vezes na literatura. Então assim, a Lígia coloca um conto, por exemplo, em que tem uma esposa jovem se arrumando num quarto, e aí tem o marido dela, que já é mais velho, já é idoso na cama, pensando que, nossa, que droga, eu tenho que sair pra ir pra uma festa com ela, não acredito, pra que diabos eu resolvi me casar com essa mulher e não sei o que.
Ou então ela mostra um irmão que tá recebendo a visita de um outro irmão e que tá apavorado porque ele sente uma inveja terrível desse outro irmão que conquistou tudo que ele sempre quis e nunca conseguiu. Então assim, todos esses sentimentos da gente, porque, sejamos sinceros, a gente sente coisas muito ruins durante a nossa vida, né? Quantas vezes você já não olhou pra uma pessoa e desejou o que ela tem? Quantas vezes você já não pensou, nossa, minha vida é uma droga, como é que eu me coloquei nessa situação? Nossa, como é que fulano consegue lidar com isso também e eu não? Quantas vezes você já não sentiu vontade de bater em alguém, de matar alguém? Quantas vezes você já não foi injusto ou deixou as suas emoções aflorarem? Quantas vezes você já não ficou relembrando o passado, pensando que sua vida nunca mais vai voltar para aquele ponto? Então assim, eu achei o livro extremamente realista, eu consegui me identificar com praticamente todos os personagens e todos os sentimentos. Eu acho importante a gente fazer essa autoanálise de vez em quando, de pensar que o ser humano não é bonitinho, lindinho, fofo, maravilhoso e que veio para o mundo só para o bem. Não, a gente tem alguns sentimentos mais negros dentro da gente, mas que não necessariamente são sentimentos ruins, porque às vezes são eles também que provocam aquela mudança de vida que a gente precisa, são eles também que fazem a gente sair de uma fase ruim da vida, da inércia. Então eu gostei muito de todas as discussões que a Lígia levanta. Eu acho que a gente poderia fazer uma discussão para cada conto, seria possível, mas eu não vou fazer isso. A única coisa que eu vou sugerir é que vocês leiam o livro, porque é fantástico. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo.